No vídeo de hoje eu vou te falar como é que eu consegui manifestar uma mudança para a Europa no meio da pandemia. Gente, pode parecer loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que de longe essa foi uma das maiores manifestações na minha vida. Eu poderia ter cocriado uma casa milionária, um carro, um prêmio na loteria, mas essa foi uma mudança muito grande, porque não impactou só a minha vida, mas impactou a vida dos meus filhos também. Eu vou resumir essa história, mas eu vou contar o que foram os 4 pontos que eu considero importantes que aconteceram no meio dessa história, dessa manifestação, e que eu uso até hoje quando eu quero manifestar as coisas. E eu quero também que você saia desse vídeo com a certeza que não importa qual a sua idade, seu estado financeiro, o seu estado emocional, não importa nada. Se você tem um desejo, um desejo ardente, um sonho, conseguir realizar se você se colocar em movimento. Eu vou contar aqui para vocês quais foram as 4 coisas que eu acho que foram fundamentais para eu realizar esse sonho, essa grande mudança, e eu vou tentar encurtar a história, porque, gente, foi mais ou menos 1 ano desde que essa ideia surgiu, até que eu conseguisse manifestar. Ela foi cheia de altos e baixos, então tem muitas coisas para falar e esse vídeo ficaria muito longo. Mas o que é importante eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. Então, 1 ano atrás, eu fui levada, né, por algumas... Eu estava muito feliz, eu tinha participado de um processo seletivo e eu queria muito dar aulas numa faculdade, acabou não acontecendo. Eu estava trabalhando como autônoma, eu era fisioterapeuta do Brasil, e eu também não estava feliz, estava ganhando muito pouco, o que eu ganhava mal dava para pagar as minhas contas, e eu também estava com os problemas financeiros, ou seja, eu estou contando isso para você ver que eu não saí assim de um alto valor financeiro para fazer essa mudança, não. Na verdade, eu não tinha absolutamente nada. E aí, eu ali, sempre estudando, lei da atração, autodesenvolvimento, estudando outras coisas, e aí, por alguns motivos, eu falei assim, bom, vou estudar espanhol, e comecei a estudar espanhol. Mas eu tinha tantas crenças limitantes, que uma vez eu me lembro que eu fui no médico, e ele me perguntou, ele é bem meu amigo, eu já tinha trabalhado nessa clínica, e ele falou, Miriam, quais os países que você deseja conhecer? Eu falei, países? Aí eu fiquei parada, assim... Eu falei, nenhum, eu nem tenho condições de sair do Brasil, eu acho que nem isso não é para mim. Ele falou, não, você pode conhecer o mundo, tem tantas coisas legais, mas isso era uma ideia tão longe na minha cabeça, estava tão distante para mim, que eu falava, não, isso daí, imagina, vontade eu tenho, mas eu estava ali apagando incêndio, trabalhando para pagar o aluguel, para pagar o cartão de crédito, essa vida que alguns de vocês devem conhecer bem. E aí, eu peguei e comecei a estudar espanhol, minha filha começou a estudar espanhol na escola, eu achei tão linda a língua e por outros motivos também, eu falei, vou aprender espanhol. E aí que vem um ponto-chave, quando vocês aprendem um idioma ou qualquer coisa, pode ter certeza, eu tenho muito para mim isso, que ali tem uma chave escondida, algum caminho para você, porque você não faz ideia da onde vai te levar o conhecimento que você está adquirindo. E aí eu comecei a estudar espanhol, enfim, e aí me deu a vontade de ir começou a brotar uma ideia, assim, de conhecer, de passear, né, em outros países. E eu lembro que minha filha estava estudando geografia e ela tinha o Atlas. E aí eu comecei um dia, né, sem nada para fazer, sentei no sofá da sala e comecei a olhar o mapa, assim, e falava assim, nossa, deixa eu ver essa cidade aqui, na Europa, o que será que tem? Eu ia lá, pesquisava na internet, fotos dos lugares. Aí eu falava, que interessante, coisa maravilhosa. E as crenças, muitas crenças. Coisa assim, tipo, impossível, distante para mim. E aí, foi ficando mais forte assim. Então, eu continuava estudando, continuava pesquisando e comecei a conhecer a cultura do país. E aí, num dado momento, eu fiz amizade com uma pessoa e aí eu combinei de ir para Espanha para ir assistir o show do Guns N' Roses. Imagina que loucura, eu não tinha dinheiro para nada, mas eu tive um impulso, falei, vou no show do Guns N' Roses em Sevilha. Comprei os ingressos no cartão de crédito, né, mais dívida, olha a responsabilidade, mas eu acho que foi aí um caminho
né, que a espiritualidade tomou, né, a minha centelha divina. Aí comecei ficar super empolgada. Eu já tinha o ingresso, já estava praticando espanhol, mas não tinha mais nada. Eu tinha o ingresso e um sonho. E aí eu aquilo começou a vir tão forte dentro de mim, e eu estudando, e conhecendo a cultura, e conhecendo, muito contente, né, com isso, não sabia nem como eu ia, mas como era, por exemplo, um ano depois, eu falei, até lá as coisas vão acontecer. E aí o que aconteceu? Num belo dia, eu peguei e pensei, nossa, mas e se ao invés de ir pro show, eu não me mudasse para lá? Assim, gente, desse jeito, como se fosse uma ideia, assim, um pensamento, né, assim, de louco. Outras pessoas olhavam e falavam assim, não, você tá louca? Falei, pois é isso que eu vou fazer. Eu vou ver como é que eu faço para mudar para Europa. Gente, como eu vou resumindo aqui, hein? Resumindo. E aí eu peguei e comecei a pesquisar como louca, comecei a ficar alucinada, e eu só dormia e pensava nisso, que eu ia mudar para a Europa, que eu ia mudar minha vida. Gente, isso daí vem a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, que é aquela coisa que eu acho que é importante. O Napoleão Hill, nesse livro aqui, Pense e Fique Rico, ele fala uma coisa, que o desejo é algo que não é uma meta, não é um sonho, o desejo é algo ardente, e o desejo é aquilo que vai começar, que vai ser o princípio das suas conquistas. Não adianta você ter um sonho morno, um sonho mais ou menos, você tem que ter algo assim que não te deixe dormir, que faça com que você acorde todo dia motivado, sabe aquele sangue nos olhos, que você fala assim, eu vou, com garra. Isso, gente, é o que eu sentia. Eu tinha uma vontade, um desejo de ir para a Europa, que tudo começou a se movimentar e eu peguei e falei assim, eu vou. E aquilo já não era mais um sonho, já era uma certeza. Eu já sabia que eu ia morar na Europa, eu não me importava, eu não tinha um puto no banco, só tinha um ingresso que eu comprei no cartão de crédito, mas eu sabia que eu ia mudar para a Europa. Tem a segunda coisa que eu acho importante, que é a clareza. Você tem que decidir o que você quer. Então, o primeiro foi o desejo e o segundo foi a clareza. E eu escrevi, eu vou mudar para a Europa, eu vou viver na Espanha, porque até então eu pensava que eu ia viver na Espanha. E aí eu comecei a fazer de tudo, e eu tinha também um princípio. E eu falei para Deus, eu quero mudar para a Europa, mas eu quero morar legalmente, eu quero estar tudo dentro das leis, eu não quero fazer nada ilegal, eu quero estar dessa maneira. Então eu comecei a buscar oportunidades, eu comecei a buscar empregos, eu comecei a procurar visto, eu comecei a consultar como é que eu fazia para homologar meu diploma de fisioterapeuta ali. Então eu comecei me pôr em ação. Essa daí também é a terceira coisa, gente. Se você tem um sonho, não adianta você fazer técnicas, não adianta você usar a lei da atração, ficar ali visualizando o dia inteiro, porque você tem que tomar ações, você tem que colocar no papel, ir atrás, se colocar em movimento, e foi isso que eu fiz. Então eu buscava meios, oportunidades, ligava nos consulados, meu Deus, eu não dormia, sério, eu fiquei completamente enlouquecida, porque eu tinha certeza que isso ia acontecer na minha vida. E esse ficar em ação é colocar ação com intenção. Eu vou me mudar para lá, o que eu tenho que fazer, focar, procurar, buscar, não ser preguiçoso, não esperar cair do céu. E aí, gente, cada vez que eu fazia isso, mais eu era tomada de uma força, de uma vitalidade, de algo assim impressionante. E os caminhos foram se abrindo, como eu disse. Comecei meu processo de homologação e eu fiz tudo sozinha. E naquela época não tinha nem inteligência artificial. Acho que se eu tivesse hoje, nossa, ia reduzir meu tempo de busca assim pela metade. E aí eu fui fazendo, e aí tinha um problema, eu não tinha o dinheiro. Como que eu ia comprar passagem, como que eu ia, não tinha dinheiro. E eu falei assim, bom, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade e eu tô lá. E outra coisa também, eu sabia já a roupa que eu ia usar no show,
eu ensaiava mentalmente como é que ia ser a minha chegada no aeroporto, a roupa que eu ia usar, eu colocava até o meu celular, eu coloquei o alarme do WhatsApp como barulhinho de aeroporto. Então, toda vez que chegava a mensagem, vinha aquele barulhinho do aeroporto e eu já ancorava essa energia. Eu vou para lá, eu vou chegar lá. E continuava estudando, continuava buscando, porque na verdade a gente tem que colocar, eu sempre penso, né, que tem uma frase que eu via sempre, coloque os pés, que Deus coloca o chão. Mas para você, então, para Deus te dar alguma coisa, te mostrar os caminhos, você tem que estar ali se movimentando. Beleza, então esse daí, e eu ia buscando de um lado para o outro, tinha buscado já tentar do visto como estudante, como trabalho, e não sei se vocês sabem, mas imigrar para a Espanha não é tão fácil assim, que era o país que eu tinha em mente, que eu ia viver lá para sempre. Isso que eu falo, coloque em ação e vai, e sempre pedindo para minha espiritualidade, para Deus, me ajuda, eu quero muito. E eu também tinha muito certo dentro de mim que era um plano de Deus, porque até mesmo como os Hicks falam no livro Peça e Será Atendido, que quando é algo que te traz felicidade, que você fica entusiasmado, é algo que está alinhado com o que você veio ser, com o propósito da sua centelha. E aí, as coisas se desenrolaram e eu tinha visto XYZ opções, mas a solução veio de algo que eu nem esperava, que eu nem imaginava, que era um processo de cidadania que meu tio tinha iniciado há muitos anos atrás, e que quando eu falei para ele da ideia de mudar, ele falou, nossa, então a gente pode, né, dar continuidade a isso, né, porque eu já estou até meio desanimado, e aí foi dessa maneira que a gente conseguiu, então, o meio legal de estar aqui. Pronto, isso estava decidido. Fomos fazendo os processos, já estava tudo muito encaminhado. E aí o que aconteceu? Eu só não tinha um detalhe, eu só não tinha o dinheiro, porque eu tinha praticamente tudo, mais ou menos organizado, mas eu não tinha o dinheiro para vir para cá, porque até então eu ia vir para cá, eu ia chegar aqui e começar a procurar emprego, então, mas eu não tinha dinheiro nem para o voo, para nada. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu já sou aqui, estou estudando a lei da atração faz tempo, o autodesenvolvimento, eu sou reikiana, sei fazer o Ho'oponopono, né? O que eu vou fazer aqui? Eu falei, eu vou fazer o Ho'oponopono. E aí comecei a fazer o Ho'oponopono, mas não aquela, ai meu Deus, sinto muito, por favor. Não, com alegria, com contentamento, com a certeza de que eu já tinha o dinheiro. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. E fui fazendo o Ho'oponopono. Nesse meio tempo também eu lembro que eu tinha uma pessoa, né, que eu tinha meio que um desafeto com ela, e aí eu comecei a fazer oração de perdão também para essa pessoa, e foi fazendo, né, a oração do Ho'oponopono todos os dias, para limpeza de memórias de escassez, porque eu não tinha o dinheiro. E te juro, em 15 dias, mais ou menos, eu recebi um e-mail de uma ação da justiça que eu nem tinha mais ideia, eu nem lembrava. Para mim isso já era assim uma coisa completamente perdida. E aí eu não esperava e apareceu o dinheiro. Então, e foi muito mais do que eu esperava. O dinheiro ele deu assim para as passagens, deu para o processo de cidadania que eu tinha que finalizar na Itália e também para me manter aí na Espanha por uns meses até eu conseguir ter o trabalho, enfim, dava para mais ou menos uns 3 meses. Então, isso aí já estava resolvido também. Mas, esse não era ainda o final da história. E aí, veio a pandemia. E, gente, eu acho que, na verdade, foi mais ou menos... Sabe quando você... Parece que é uma coisa, assim, para você pensar? Você quer mesmo? Você quer mesmo? Não, peraí, deixa eu ver se você quer mesmo, se você quer de verdade. Porque, quando veio a pandemia... Eu já tinha entregado meu apartamento, porque eu vendi do meu carro, eu tinha uns equipamentos de fisioterapia, vendi também, porque eu tinha certeza que eu ia morar na Europa. E quando veio a pandemia, eu falei, nossa, gente, isso não vai me abalar, eu vou continuar aqui com o plano.
E aí eu estava morando na casa da minha mãe, porque eu já tinha entregado meu apartamento. E nesse período eu tive mais ou menos uns 3 voos cancelados, tive completa mudança de rumo, até o show do Guns N' Roses foi cancelado. E Espanha não deu certo, né, para eu ir, porque não se podia viajar para a Espanha. Mas eu não desisti. Eu ficava focada dia e noite, quais as possibilidades. Nossa, eu acho que eu perdi as contas de quanto que eu pesquisei, quais países eu podia ir, o que podia ser feito. E aí, então, teve uma noite que eu peguei, eu já estava tão cansada que eu falei, meu Deus, já é o fim? Será que é o fim? E eu falei, Deus, não é possível que eu cheguei até aqui, que eu fiz tudo isso para nada, né? Não é possível, né? Me deu uma luz, enfim, e a luz veio. Então eu tive a ideia, eu e meu tio também, da gente vir para Inglaterra, né, para fazer a quarentena, e aí ir embora para a Itália, porque eu precisava terminar o processo de cidadania lá. Olha, gente, olha para vocês verem que não é uma coisa assim, linear. Quando você tem um grande sonho, você pode ter certeza que você vai para baixo, vai para cima, e isso exige muita coragem. Muita coragem. Você tem que estar determinado a arriscar. E uma coisa que eu sempre vejo nas pessoas de sucesso, nas pessoas ricas, bem-sucedidas, elas são ousadas. Elas não têm medo, porque se você ficar ali com medinho, isso não é para mim, isso não vai dar certo, como eu era, enquanto eu era assim, eu não saí do lugar. E aí, então, fomos, resumindo a história, eu peguei, falei, deu certo e viemos para cá, né? Viemos para a Inglaterra, depois fomos lá, concluímos nosso processo de cidadania, voltei para a Espanha. Não deu certo morar lá, porque durante os 9 meses, como estava em pandemia, as cidades estavam ali fechadas, o mercado de trabalho muito complicado, vocês sabem como foi. E então eu falei, isso aqui não é para mim, eu não estou me sentindo bem aqui, mas qual que é a opção? Porque aí vem a quarta e fundamental parte, eu não tinha plano B. E isso é uma coisa que eu quero deixar para vocês. Se vocês têm um grande sonho e vocês têm um plano B, então vocês não têm um grande sonho. Porque vocês têm que sonhar tão alto a ponto de ter certeza que vocês vão conseguir. Porque se você tiver um plano B, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, eu ia falar assim, não deu certo aqui na Espanha, acho que eu vou voltar para o Brasil. Não, gente, se você tem um plano A, siga o plano A, não existe plano. Então, isso daí foi como se fosse queimar os barcos, sabe? Não tem opção, não tem como voltar. É isso aí, é sobre queimar os barcos. E foi isso que eu fiz. Eu falei, eu não vou voltar. Custe o que custar, eu não vou voltar. Então, para resumir, faz 5 anos que eu moro aqui na Europa, na Inglaterra. E hoje eu tô muito feliz porque eu tenho qualidade de vida. Eu mudei não só a minha vida, mas também a vida dos meus filhos. E eu tô cada dia aprendendo mais, novas culturas, um novo idioma. Mas eu acho que para relembrar as 4 coisas que tiveram presentes e cada vez que eu tenho algum desafio, eu lembro dessas 4 coisas e eu coloco em ação, coloco em movimento para conseguir cada vez mais. Então, as 4 coisas, para vocês não esquecerem, são: tenha um desejo ardente, tenha uma certeza, ou algo assim que se torne aquela sua obsessão positiva. Segundo, tenha clareza do que você quer. Terceiro, não tenha plano B, queime as pontes. E o quarto, tenha uma ação com intenção. Não importa o como, apenas faça. Vai fazendo, vai se colocando em ação, que o como vai aparecer. Eu espero que tenha ajudado, que você se sinta inspirado. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, coloque aqui nos comentários, que será um prazer ajudar vocês. E eu espero que vocês não desistam dos seus sonhos. Um beijo, até o próximo vídeo.